Olá, eu sou a professora Natália Serenado e eu fico bem feliz de continuar essa conversa sobre os reinos bárbaros com o meu querido amigo professor Rainha. É bárbaro? Bárbaro. Ah, não pode ser bárbaro, não. Por favor, a gente está falando dos poderosos francos. Aqueles que salvaram a civilização ocidental. Aqueles que vieram para dar luz às trevas da Idade Média. Como assim bárbaros, professora Natália? O que você está acusando os francos de serem, professora Natália? Aproveitando essa gloriosa apresentação destes povos bárbaros, os francos, seriam os francos melhores que os outros? E por que eles entraram na história dessa maneira? Muito bom. Vamos lá, vamos explicar a brincadeira para que todo mundo possa estar bem sintonizado. Preste atenção em mim. O que eu vou falar com você agora é parte da nossa história contemporânea. Quando a gente lida com a disputa do passado para construir o mito das nações, a gente criou para o historiador um peso terrível de muitas vezes estar justificando fórmulas que defendiam o extermínio e a violência. É sério. Quando você pensa na ideia de uma etnia superior a outra, uma raça superior a outra, é de onde vem esse tipo de debate que a gente está fazendo. É de onde vem esse tipo de construção que a gente está colocando. Ali, a disputa era entre os romanos gloriosos e a ideia de que os germânicos representavam uma raça superior. Sabe o que são? Gente. Nada mais do que gente, brigando com gente, se reinventando com gente. Os francos são tão não francos que nem singular são. É plural. Grupos francos, reinos francos. Nunca conseguiram se organizar nem com a liderança. Exatamente. E eu acho que a gente conversou, né, no outro vídeo sobre os visigodos, que ficaram com essa herança de os povos bárbaros ruins, que acabaram com a antiguidade, acabaram com Roma. E os francos viraram esse representante da cidadania, né, para a ideia de Idade Média. E isso tem história. Sim. E isso tem uma história que é muito triste, relativamente recente, que são as ideias iluministas, mas especialmente os movimentos nazifascistas durante a primeira metade do século XX. Por que foi selecionado os francos? Claro, a gente tem que levar em consideração a historiografia e o pensamento sobre a Europa muito localizada no que a gente conhece hoje como França, que vai buscar na Idade Média e nesse período, e especialmente na conversão de Clovis, né, que foi esse primeiro líder que conseguiu reunir essa população de francos e atravessar o Limes, adentrar na Gália, o que a gente conhece hoje como França, e se assentar... Chilperico, o pai de Clovis, e se assentar no mundo ocidental romano, criar ali um reino com certa estabilidade, com uma longevidade decisiva para a historiografia. Mas em um outro momento a gente tem essa outra abordagem, né, que vai pensar esses povos germânicos como o referencial, como a base genética, ideológica do que a gente conheceu posteriormente como nazifascismo. Você quer ver uma coisa interessante? A gente olha o século XIX, vamos olhar o Brasil. A gente olha o Brasil e a gente está com toda aquela influência da França para pensar uma lógica de Belle Époque. A nossa historiografia, como você já falou muito bem. E mesmo quando a gente vai lidar depois com a nossa ideia de nação, é uma ideia de nação que o tempo todo vai tentar buscar nessas raízes europeias. A gente não pode deixar de falar de leituras como a do Frantz Fanon, que simplesmente provocam a dizer como o colonizador é tão marcante no seu domínio sobre você. Uma das boas práticas do colonizador é controlar esse próprio entendimento de tempo. Você não é colonizado somente pela exploração econômica ou pelo domínio político. Você é explorado dentro dos seus princípios, dentro da sua construção e da sua observação de mundo. Então, se eu naturalizo, para mim, na América do Sul,
de que eu tenho esse passado glorioso, essas representações, eu vou notar, por exemplo, que as nossas estátuas que fazem referência às primeiras grandes figuras, aos primeiros homens, vão ser muitíssimo parecidas com as estátuas francesas que foram trabalhadas para essas figuras de Clovis, que vão ser trabalhadas depois com a figura dos grandes monarcas, vão estar nas representações comparativas com que Napoleão vai reutilizar. Quando Hitler vai buscar lá no primeiro Reich uma referência, lá, acho que não existiu, né? Vai buscar em Otto I para trabalhar aquela ideia, a união do Sacro Império. A gente passa a notar que a história não é, de novo, um olhar para o passado, mas é como isso é interpretado, reinterpretado e rediscutido. O caso dos francos, nesse sentido, ele é de ouro, que a gente acha que isso é novo. Mas, por exemplo, eu vou olhar na França, de onde esses caras tiraram isso? Isso tem que ter aparecido de algum lugar. Aí eu vou para a cidade de Tours. Gregório, é você? O que você está fazendo aí, Gregório? Ah, escrevendo uma grande história dos francos. A história dos francos é... tive uma ideia genial. Vamos colocar aqui a origem deles num passado mítico. Meroveu, o grande... Gregório, a gente não pode botar Deus, não. Deus tem que ser cristão. Não, fica tranquilo. Depois a gente mata ele, a gente bota Deus cristão no lugar. Pode isso, Gregório? Aqui vai poder. Aí você cria toda uma mitologia, já usando a história, a legitimidade da história lá, de uma igreja buscando, como a gente já falou, como centro político, uma articulação de poder, precisando dialogar forte dentro dessa região, criaram passado. Pô, rainha, mas não tem nada desse passado que a gente consegue trabalhar, que a gente consegue entender de uma outra maneira? Tem. Tem uma série de estudos arqueológicos, tem uma série de elementos que, por exemplo, eu pego a imagem dessa grande conversão e desse homem cidadão romano quase ocidental, sendo encontrado enterrado com seu cavalo e seus principais bens aos moldes mais tradicionais do mundo germânico. Chilperico está dessa forma. Eu pego a ideia, por exemplo, de que o grande e poderoso Clovis só cometeu um erro em sua trajetória ao não escolher um filho para ser seu sucessor. É porque a tradição franca não faz isso. Então você vai pegar todo um construto de imagens que a igreja naquele momento precisa dentro da disputa de poder, vai ver esse passado posterior buscando essas imagens, reinventando esse processo. Então vai arrumar para todo mundo, Natália, para a gente ficar tranquilo. Como nascem os francos? Não temos a menor ideia. Como cria-se a mitologia referente à organização dos francos trabalhados nessa documentação? Os francos já estavam presentes há muito tempo, tinham forte relação com os romanos. Durante o século III, você tem uma grande batalha onde os francos avançam muito e você vai ver ali a ideia da Roma mostrando que ainda era superior e poderosa, rechaçando os francos para muito além do Limes. E aquilo está na documentação romana e você diz, nossa, olha como é que eles eram bons mesmo ali, os romanos ainda eram poderosos. Mas ainda assim, isso enfraquece as lideranças de diversos clãs francos naquele momento, permite o retorno de um sujeito que tinha caído em desgraça dentro daquelas relações, novos conjuntos de alianças políticas são tratados e você passa a ter Chilperico sendo uma das principais lideranças desses francos. Quando você vai ver a morte de Chilperico e Clovis assumindo essa condição, você vai ver que ele só continua esse sentido de articulação, lutando violentamente em alguns casos, outros casos ele vai estar se articulando com esses poderes eclesiásticos. A conversão pública. Natália, por que eu me converto de maneira pública? A conversão não é para o meu coração, não é para eu ter encontrado finalmente a paz e a religião. Por que eu preciso ir no Rio, no meio da cidade, com meus guerreiros todos? Não é pessoal. Eu acho que é uma questão muito importante que a gente tem que entender. A conversão, o batismo, ou como cada abordagem historiográfica vai chamar isso, não é pessoal. É uma forma de, especialmente um ato político. Mas eu quero voltar rapidinho em um aspecto. A gente
deve entender o que é o limes. A gente está falando aqui o que é o limes para lá, o limes do Danúbio, o limes do Reno, o limes no Eufrates, mas a gente entender do Elba, eu acho que o que a gente tem que botar na cabeça dos nossos estudantes que estão vendo a gente é que o limes é uma fronteira extremamente porosa de circulação que o mundo romano tentou apresentar para a gente pela documentação como algo, como uma grande muralha, assim, bem aos moldes do pensamento sobre o que é medieval. Mas a verdade é que são rios transitáveis, extremamente transitáveis, extremamente porosos, com uma circulação de pessoas enorme e que essas fronteiras produziam cidades, fortificações, culturas muito próprias. E o caso dos francos, eu acho que se a gente for se pegar um elemento para tentar entender como eles entraram, é que eles sempre estiveram lá. E que ao descrever que mandaram os francos para muito longe do limes, na verdade ele atravessou o rio. O quanto de romano tem num lado do rio que não tem no outro. A arqueologia mostra um comércio enorme. E, assim, uma comparação que eu acho fantástica. Comparação. A historiografia tradicional, possivelmente no momento em que os rios passaram por um processo de congelamento, os grandes grupos bárbaros. Eu falei, gente, isso é uma visão tradicional, como se o rio representasse. Uma visão mais cultural e mais elementos. Foi encontrado um determinado sujeito, líder militar, proclamando em Roma que é apresentado como o Franco. Quando ele é apresentado como o Franco, você vai ler o discurso fala, nós romanos precisamos nos unir contra esses bárbaros que estão chegando. É isso, o bárbaro não é uma etnia pronta, é o outro. E isso ajuda a gente a pensar um pouquinho. Ajuda a gente a entender algumas coisas. Qual é a relação que a gente pode traçar, Natália, desse papel da igreja, da conversão, em especial do batismo, ali do Clovis, com o papel dessa articulação política? A partir dali, os francos se tornaram uma unidade, é a França, é um país, como eles querem nos convencer, é isso que acontece? Novamente, não. Eu acho que a gente vai desconstruir vários aspectos sobre os francos ao longo desse vídeo. Isso é uma coisa muito importante. A gente tem um ideal, uma referência muito importante no período para estes reis bárbaros, que é o imperador Constantino. Mas antes do imperador Constantino, a gente tem uma outra referência extremamente importante, que são os reis verotestamentários. Alguns aspectos, tanto do imperador Constantino quanto dessa referência dos reis verotestamentários, é esse momento desse grande ritual que transforma este rei num representante de Deus na Terra. É claro que isso não é uma autocracia, como se dizem aos moldes do Basileu do Oriente, ou uma teocracia. É realmente uma figura que exerce um poder político régio, que busca autoridade também no seu elemento religioso. E o caso dos francos é um pouco diferente do que a gente conversou sobre os visigodos, né? Que buscam um afastamento dessa elite regional que normalmente exercia a sua religiosidade no cristianismo niceno. O caso dos francos, a gente vê na documentação que a gente tem sobre que muito assemelhado ao caso de Clovis, né? Muito assemelhado ao caso de Constantino. Clovis teria tido um sonho que o teria preparado para a batalha contra os visigodos, contra esse outro que nesse momento é cristão, mas é um cristão na concepção do cristianismo niceno herético, ainda assim é o outro. Aos moldes do Constantino, ele tem esse sonho, segundo a narrativa convencional, e por causa desse sonho, ele vence aquela batalha, ele funda grande parte das bases do seu território e por aí vai. Mas alguns elementos precisam ser discutidos. A gente tem indícios bem fortes de que teria havido, né, uma conversão anterior ao arianismo. A gente tem indícios fortes que não houve uma mudança significativa
da prática religiosa na região entre os grupos francos, que aí é francos mesmo, Plural. completamente plural. A gente tem alguns indícios que o mundo cristão niceno, né, essa potência das elites nicenas, que estão muito assemelhados ao que a gente anteriormente falou das famílias senatoriais, já estava em contato com Clovis, que é a posição da esposa, né? A esposa do Clovis já era cristã desde seu casamento, então é uma referência extremamente... Uma das esposas. Extremamente importante. Depois a igreja vai dizer, não, as outras eram concubinas, esposa é só uma... E a gente tem essas referências, né? Uma poligamia, sim, que não era aceitada pelo cristianismo niceno. Esse flerte com pelo menos um flerte com o arianismo, se não uma conversão. Mas a gente tem lá algo que é extremamente importante para o posterior, mas também para o momento da formação do Reino Franco, do assentamento do Reino Franco no mundo do Oriente, do Ocidente europeu, né? Que é essa conversão que é narrada como vou entrar com todos os meus militares no rio e passar por uma lavagem iniciática, porque assim, se a gente for no termo, assim, não é só um batismo, é realmente dar uma iniciada no processo. A figura do Martim de Tours vai ser importante, a figura desse pensamento, a gente nota que não é só o ato. Essa purificação ela vai ser uma purificação trabalhada também politicamente, socialmente, teologicamente, não à toa. Depois a batalha com os visigodos deixa de ser uma batalha por território para ser uma batalha para salvar os cristãos. Exato. Em que boa parte do apoio dado ao Clovis eram dos grupos judaicos presentes dentro daquela região. É fora de série esse conjunto de relações. Eu acho que o mais importante é, primeiro, a gente entender que pode não ter nem acontecido essa entrada coletiva, esse batismo coletivo. O que importa é que ficou para a história e ficou para a historiografia que esse foi um elemento de legitimação coletiva daquele grupo. Com certeza. E fortemente vinculado às relações pessoais que marcam muito das relações políticas desses grupos. Mas um outro aspecto é que não é só esse elemento que legitima o governo do Clovis, essa tentativa inicial, essa primeira tentativa, né, de consolidação de um reino em torno das populações francas. Outros elementos são extremamente importantes. Novamente, uma política matrimonial, uma política de formações de legislações específicas. Não é a lei sálica final que a gente conhece depois, mas um início ali, um germe, né? O início dessa legislação. Essa política de aproximação no geral, mas também de eventos de afastamento com a elite episcopal da região, com essa grande autoridade regional, porque é isso, a elite episcopal nesse momento é uma grande autoridade regional, não executa só as atividades religiosas básicas, a atividade religiosa básica é um dos seus grandes trabalhos. Alguns conselhos falam assim, pedem, pelo amor de Deus, o padre aparecer na igreja pelo menos aos domingos. Então ele não fazia nada. Eu falei, ele faz muito mais do que fazer a missa aos domingos, mas é um elemento. Tem um traço que eu gosto, esse momento normalmente é chamado de organização do reino merovingio, ou as práticas vinculadas aos merovingios. Mas eu gosto muito de lembrar que pós-Clovis, qual é o traço que a gente vai ter? Primeiro, a sucessão de Clovis reforça isso que você acabou de falar. Eu tenho francos, legitimidades, grupos. Tanto assim que eu tenho 4 grandes centros de poder, Burgúndia, Neustria, a Austrásia e a própria Aquitânia. Quando a gente tem essas grandes relações, eu ainda tenho em cada uma das regiões os senhores da terra, os senhores do palácio, aquele que muitas vezes aparece com aquele nome engraçado, os mordomos. Mordomo é só uma tradução, gente, pelo amor de Deus. Prefeito, é a figura do senhor do palácio. Ele está ali pela legitimidade do outro. Rainha, já é feudalismo? Já é feudalismo? Calma. Não temos feudalismo ainda aqui, não. Temos relações pessoais marcadas por princípios de lealdade, mas isso não é feudalismo.
Não, isso não é feudalismo, pelo menos não com essa maneira como a gente costuma pensar. Aliás, eu não sei nem se a gente conhece esse feudalismo, mas deixa isso para outra discussão. Beleza, mas isso ainda não deixa os francos como os salvadores da cristandade. Me parece ter um outro evento com um outro grupo franco, rival, que me parece ser muito marcante e que acaba marcando essa ideia do Ocidente sendo atacado pelos grupos dos cruéis muçulmanos e um homem partindo de sua batalha. É engraçado, mas acontece isso mesmo, eu tô inventando isso. Não está inventando e é a figura central para toda o argumento de Europa, né? Sim. Que é o Carlos Magno. Mas retornando só um pouquinho e para a gente chegar em Carlos Magno com uma base mais consolidada, a gente tem que falar que a política dos merovingios, né? Da monarquia merovingia, vai se dar em cima de um patrimônio muito particular, né? Então, a divisão do reino. A gente vai ter... O Clovis vai morrer, vai dividir entre os seus filhos, vai criar 4 regiões e a Burgúndia tem aquele problema de ter de vez em quando um rei ou não e depois vai ser anexada. Então, a gente vai criar depois 5 regiões para a Gália. Isso tudo... Essas regiões vão ter grande autonomia, vão ter reis próprios. Então, a gente vai ter o reino franco com pelo menos 4 reis. E durante todo o percurso da monarquia merovingia, né, que é a anterior à monarquia carolíngia, a gente só vai ter 2 momentos em que todos esses 4 reinos vão se unir sobre uma figura e depois vai dividir de novo, muito aos moldes da política patrimonial dos francos, que é dividir para os seus filhos. Se eu tenho uma terra, eu tenho 4 filhos, eu vou dividir aquela terra para 4 filhos. Então, é um entendimento de reino que não é um entendimento de império. Não existe coisa pública. Existe um conjunto de patrimônios. Clovis conquistou aquele reino, que se dividiu para seus filhos, porque ele teve 4 filhos. E eu acho que isso é um ponto muito chave, ao mesmo tempo que isso não descaracteriza que é um reino dos francos, é um reino dividido em 4 regno, que é como a historiografia costuma explicar, mas que não perde, não se descaracteriza, porque a gente consegue ver uma dinastia se formando. É a gente querendo achar a nobreza do século XVII, entendeu? Exatamente. E não tem. Então, quando a gente compara, por exemplo, com o caso visigodo, que todo mundo fica, nossa, mas que absurdo, não tem hereditariedade entre essa monarquia. Ué, o caso franco tem hereditariedade, mas divide a terra. Por que eles são mais romanos, ou eles se assemelham mais à nossa noção de cidadania, que tenta beber na romanidade, tenta beber na Grécia? Que também tinha sistemas eleitorais que também não era bem como as pessoas imaginam. Então, a gente tem que desconstruir vários aspectos sobre os francos. E aí a gente chega na família do Carlos Magno, na Batalha de Poitiers. Na Batalha de Poitiers, que é o pai do Carlos Magno, né? O Carlomagno, o vô do Carlos Magno, me desculpa, que é complicado porque é uma figura que tinha tinha uma atuação na Neustria poderosa, mas também tinha uma atuação impressionante, porque ele também trabalhava para a igreja. Mas aí que tá, ele tava na Neustria, foi acusado, tava difícil, na Aquitânia disseram, vem filho, tá tranquilo. E aí vem os pontos de articulação. Não são unidades indivisíveis. Tal qual como o avanço dos muçulmanos. Será que dá para imaginar realmente que um grupo saiu lá da Península Arábica e falou, tive uma ideia, vamos atacar os francos? Pelo amor de Deus. Você tem boa parte da historiografia trabalha, já é um termo ruim, mas para facilitar a ideia, é muito mais grupos de berberes convertidos em processos de avanço que estavam conseguindo uma série de conquistas e que vão ser contidos na Batalha de Poitiers. É uma defesa em Poitiers. Na saída dos Pirineus, Poitiers, olha no mapa, Poitiers não é no iniciozinho da França, não. Então, quando você vai ter aquela vitória emblemática, aquela vitória vai chegar no discurso da igreja
como a salvação da Europa. Carlos Martel vai conseguir ali uma ruptura contra aqueles, aí a começar pela Neustra, que representavam uma negativa daquela própria condição que ele tinha reconhecido. Quando a gente vai ver Pepino, e Pepino é um grande articulador, Pepino é o filho, Pepino III, ou Pepino breve, Pepino vai estar articulando, dizendo o seguinte, não, eles não são legítimos, não. Ô, igreja, vou mandar umas cartas. Cara, cartas são fundamentais, cartas não são não é e-mail, é uma mensagenzinha, são comitivas que estão indo em articulações, e o presidente está dizendo assim, essa gente não protegeu a cristandade. Então o discurso ele vai se construindo para a própria legitimidade do outro lado. E aí vem o grande Marquis Bloch com os taumaturgos dizendo assim, quanto isso, do outro lado, o rei está querendo ficar na caverna. Gontrão não quer lutar, Gontrão está fora disso. Por quê? Você está trabalhando em outra perspectiva, na ideia da cristandade, do rei santo, do rei... que é fundamental e tem uma enorme legitimidade, mas você está utilizando em contraposição uma grande estrutura tradicional política. Quando a gente vai ver a ascensão de Carlos Magno vai ser fruto desse próprio elemento, introduzindo 3 grandes questões. Primeiro, uma máquina de guerra com as legitimidades eficientíssima. A guerra não é um evento, a gente traz muita contemporaneidade, né? A guerra é um problema, a guerra não é um evento. A guerra é um processo de reafirmação e ressuscitação que faz parte. Garante você, dentro da estrutura do Mícia, do Dominici, da ideia de você ter um governante político, um governante eclesiástico, que um fiscaliza o outro. A gente acha que poderes disputando é coisa de agora, né? E aí um poder fiscaliza o outro, Carlos Magno consegue fortalecer sua legitimidade. Dá-lhe de carta elementos culturais, legitimando sua figura de poder. Opa, irlandês, isso é bom, não, chega aqui. Ô, francos, tudo bem, chega para cá, Península Itálica. Essas articulações em torno de Carlos Magno devem ser entendidas não pela figura em si só do Carlos Magno, mas pelo grande conjunto de dinâmicas que ele consegue encerrar trocando em si. São uma articulação e uma manutenção da sua própria articulação. A igreja, vendo essa situação e Leão se sentindo fortemente pressionado, começa, olha, tem um grupo de lombardos aqui que eles não são legais não, acho que é bom você vir aqui. Carlos vai, não estou me incomodando, não estão me incomodando, não sei o que você quer comigo, não. E aí você vai construindo esses jogos de poder e aonde, quando você vai fazer? Quando os lombardos atacam um território de domínio carolíngio, aí sim, temos uma legitimidade. Mas quando chegamos a Roma, não, vamos julgar o Papa primeiro. Porque ele andou apoiando gente que a gente não concorda muito, não. Os conjuntos de legitimidades construídas. Não, Carlos Magno foi o último grande imperador romano. Não há nada no governo de Carlos Magno que constitua isso, a não ser nos documentos eclesiásticos, que inclusive vão inventar um documento fora de série para justificar isso, não é? A tal da doação de Constantino. E eu acho que a gente veio tratando aqui ao longo desses vídeos de uma coisa muito importante, é que todo mundo quer ser herdeiro de Roma. E cada um vai inventar, né? Cada um vai construir um discurso singular. Um discurso muito próprio. E a igreja constrói, mais uma vez, um discurso muito próprio, não só baseado naquela instituição que é a continuidade. Então, ela vai dizer que ela é a continuidade porque ela recebeu um documento de Constantino dizendo que ela era a herdeira do império. E isso vai dar muito pano para manga e só vai ser rediscutido sua autenticidade muito depois do grande impacto que teve e que ainda continua no pensamento das pessoas. As pessoas ainda consideram a Igreja Católica Romana, aquela que é representante da continuidade da civilidade romana, que por si só era representante da civilidade grega ateniense e que desemboca em um contexto muito efervescente, de muitas mudanças. A gente tem que entender esse início do governo dos carolíngios como um contexto de muita mudança, em que eles saem dessa função de prefeito, mordomo do palácio, como aquele, se a gente fosse explicar, um chanceler. Um chanceler no dia de hoje, pessoa que manda missiva, um primeiro-ministro,
e vai para uma função de se eu exerço poder, se eu controlo a máquina do Estado, por que eu não posso ser o poder? E aí tem toda aquela legitimação que vai se ter entre os papas, né, entre os bispos de Roma e a elite, os grupos carolíngios, para se dizer, pois bem, se os merovingios não estão exercendo o poder, não estão fazendo uso da máquina do Estado, exerça o cargo de rei a quem lhe é de direito. Só que isso tudo que eu estou dizendo não existe a quem lhe é de direito. Existe um grande processo de legitimação, de ideologias, de discursos e especialmente de nós temos uma coisa, nós queremos esta coisa e nós vamos arrumar um jeito de chegar aí. E eu acho que a doação de Constantino é justamente esse outro lado. A igreja buscando dizer, olha, mas vocês estão vindo aqui, vocês querem o cargo de imperador, vocês vão controlar vários espaços, a gente vê no governo de Carolíngio, sobe para a Germânia, avança, se controla os Pirineus, que são uma fronteira geográfica, são montanhas, são uma cordilheira, então a gente tem uma outra questão aqui, não é só botei um visconde para controlar a portinha. É realmente uma fronteira geográfica gigantesca, com muita dificuldade se atravessa. Mas a gente tem os francos indo em direção à Itália, os francos subindo em direção à Escandinávia, uma consolidação da região da Bélgica, né, segunda, que é o primeiro foco dos francos. Aix-Chapelle, a grande capital. Exato, fundada. E se constrói todo um arcabouço. A Aix-Chapelle é um exemplo disso. Vamos construir uma grande igreja, um grande castelo para dizer que isso aqui é nosso mesmo, para ter longevidade, para dizer que a gente era prefeito do palácio até 2, 3 gerações atrás, mas a gente exercia poder. Agora nós somos o palácio. E nós somos o palácio. Mas para isso eles precisam dar alguma coisa para a igreja. E a igreja constrói um pouco essa documentação na afirmação de que isso aqui é uma negociação. Vocês não estão chegando aqui só para ter a nossa legitimidade, para proteger a gente. E isso tem um impacto no posterior, que são os estados papais, né? E aí, agora são cenas dos próximos capítulos. Continuem estudando Idade Média, que é algo absolutamente fantástico. Natália, pra mim foi uma honra trocar com você. Pra mim foi um prazer ter essa conversa, que a gente faz fora das câmeras, né? E agora a gente pode você tá fazer aqui batendo papo com a gente, tá todo mundo junto aqui. Exatamente. Dá tua opinião, fala aí, troca ideia. Agora é com vocês. Muito obrigado pela troca, muito obrigado, bons estudos. Bons estudos, pessoal. Tchau, tchau.